Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir no tema da campanha, 8º dia. João capítulo 4. Dar o estudo não é a mesma coisa, gente. Só subir aqui que é complicado. Mas é mais fácil cantar Senhor, eis-me aqui, né? Do que fazer mesmo Senhor, eis-me aqui. Então, tem hora que Deus fala assim, você não cantou? Vai lá viver. E nós não somos os que retrocedem, amém? E eu gosto muito desse louvor que o pastor cantou, porque muitas vezes a gente precisa ser curado do que o mundo nos fez, do que as circunstâncias nos fizeram. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Sobre uma mulher que não tem nem nome, né? Então não chama ela de a Samaritana. A Samaritana, ela não tem nome. Você já parou para pensar nisso? Mas a história dela, eu acredito que o Senhor deixou para ser lembrada como universal, para que cada um de nós nos identifiquemos com ela. Eu acredito que foi de propósito que o nome dela não foi colocado aqui, como em muitas outras histórias, porque tudo que o Senhor quer é que a gente leia e a gente se encaixe no lugar dessa mulher. É a minha história, a sua história. Um dia nós estávamos tão feridos, tão machucados, tão sujos pelo pecado, pelas nossas más escolhas, até que Jesus foi lá onde a gente estava e nos resgatou, teve um encontro com a gente. É o que Ele quer fazer nessa noite, amém? João capítulo 4 diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galileia. Então, o que está acontecendo aqui? Começou a ter uma contenda entre os fariseus, discutindo sobre quem estava batizando mais, Jesus ou João Batista. E eu quero dizer que Jesus ele não está no meio da contenda, amém? Tem fofoca, tem mentira, tem engano. Jesus não está ali. Jesus ele entra nas nossas guerras, o que é uma coisa totalmente diferente. Guerra quer dizer um lugar onde o Senhor te chamou para lutar no nome dEle. Mas onde tem contenda, onde tem desavença, onde tem inimizade, o Senhor ele se retira. Isso está muito claro na palavra do Senhor. O Senhor ele não está nas guerras que você cria. O Senhor só entra nas guerras que Ele te coloca e que Ele te chama para lutar. E é essa guerra que Ele garante vitória, amém? Então Jesus deixa a Judéia e vai para Galileia. E era necessário passar por Samaria. A pastora gosta muito dessa palavra. Aprendi essa parte com ela exatamente. Foi, pois, então Jesus a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herança que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, se assentou junto a essa fonte. E isso era quase meio-dia. Em algumas Bíblias estão a hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus disse para ela, me dá uma água de beber? Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque judeus e samaritanos não se comunicavam. E Jesus respondeu e lhe disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, me dá de beber, seria tu que me pedirias, e ele te daria a água viva. E disse a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar do poço, o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? O Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, me dá dessa água para que eu não precise mais ter sede e não venha mais aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem aqui. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade, amém? Senhor Jesus,
Te agradecemos pela sua palavra, Senhor, que apesar de ter sido escrita há tanto tempo, ela é atemporal, ela é atual para os nossos dias, para nos ensinar, para nos dar destino, direção, para nos corrigir, nos limpar e nos purificar. Por isso eu clamo que o Teu Santo Espírito a ministre de uma maneira totalmente personalizada, individualizada em cada coração. Que todo roubo do inimigo, toda deturpação da palavra nesse momento caia por terra, mas que Teu Espírito Santo, que é a verdade, venha ministrar a sua palavra com verdade nas nossas mentes e corações, Senhor. Eu me coloco nesse momento, Senhor, em humilde posição de serva, porque eu estou levando uma palavra que não é minha. Eu estou falando de um Deus que eu estou ainda prosseguindo em conhecer. Por isso toma a minha vida como um vaso, Senhor, e nos alimente, a começar por mim, a começar de mim. Nos alimente nessa noite, nos refrigere a alma, Senhor, porque é isso que a Tua palavra faz. É por isso que Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém? E dando um pouco de contexto, né, resumindo o que a gente leu aqui nessa noite, há uma contenda. Jesus sai da região da Judéia para descer para a região da Galileia, aliás, ele sai da Judéia para ir para a região da Galileia, e era necessário passar para Samaria. E eu me pergunto por que era necessário, para quem era necessário passar por Samaria, né? E ali ele encontra uma fonte, a fonte de Jacó, e ele se senta naquele lugar, como esperando alguma coisa acontecer, alguém chegar, e logo a gente sabe quem chega, é a samaritana. E quando ela chega ali, Jesus pede um pouco de água, e ela fala assim: como você pode ser judeu e falar comigo? Porque os judeus e os samaritanos não se davam muito bem naquela época. Não vou explicar o contexto para não tomar o nosso tempo, mas para você imaginar, era uma coisa do nível argentino e brasileiro em jogo de futebol, né? Era bem assim que eles não se davam. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, pecadores, porque na divisão do reino de Israel, eles acabaram se envolvendo com muita idolatria, fizeram casamentos mistos com outros povos, que era proibido na lei de Deus, e os judeus, no geral, eles tentavam manter a lei intacta no coração deles. Então eles se separaram dos samaritanos, e não tinham contato com eles, a tal ponto de cruzar a cidade para não ter contato com eles, porque os consideravam impuros. E aquela mulher, ela já fica lisonjeada por um judeu falar com ela. E ele fala para ela assim: olha, se você soubesse o que há em mim para oferecer para você, não era você que estava me perguntando da água, era você que estava me perguntando o que eu iria poder te dar. E eu creio que nessa noite o Senhor, Ele preparou esse encontro para mim e para você. Ainda que muitas vezes você tenha se refugiado em lugares que você acha que é lugar de descanso, mas quando você sai dali, os problemas voltam. E o Senhor, Ele sabe disso. E muitas vezes o Senhor vai exatamente no teu lugar de descanso para te encontrar. Mas quantas vezes nós fugimos do Senhor, porque nós colocamos a nossa confiança em circunstâncias, mas não na voz de Deus. Porque muitas vezes as direções que o Senhor nos dá são direções, são estratégias muito diferentes para a nossa consciência, para a nossa mentalidade entender. Na verdade, quando você para pensar, que Jesus começa a falar para ela que eu quero te dar uma água viva. Se falasse uma coisa dessa, você ia falar: primeiro, o que é essa água viva? A gente sabe que tem um contexto histórico, a gente vai chegar lá, mas Jesus fala de uma forma tão espiritual, mas a gente vê aquela mulher tendo sede, porque talvez ela se relacionou com tantas pessoas, achando que o que ela precisava era um marido, era um relacionamento, mas a verdade, tudo que ela precisava era de Deus. E Deus tinha chegado naquele lugar. Deus chegou primeiro, ficou esperando ela chegar. E eu quero dizer que existe um louvor, um corinho, os mais antigos conhecem. Fala bem assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E Ele já estava aqui te esperando. Ele já estava aqui, Ele sabe a sua necessidade. Pode ter certeza que não é casual. Você não estava na tua casa e falou assim: nossa, hoje tem culto, eu vou lá. Você também não veio porque você sempre está na igreja. Você está aqui porque o Senhor, Ele marcou um encontro com você. Ele já estava no poço te esperando. Talvez você chegou aqui achando que você ia servir a igreja, trazendo o seu dízimo, a tua oferta. Você veio porque você ia cantar com as irmãs, ia servir na diaconia.
Talvez tal qual você veio aqui achando que ia fazer alguma coisa, mas a verdade é que a gente não veio fazer nada, porque o Senhor não precisa de nada de nós. Nós só estamos aqui para sermos alimentados, para sermos refrigerados na alma por Ele. E é isso que Ele está aqui fazendo nessa noite, meu amado. Por isso que os nossos corações estejam abertos para aquilo que Ele quer fazer. E você já notou que muitas pessoas na Bíblia, apesar de terem milagres, algumas delas não têm nome? Um exemplo é o centurião de Cafarnaum. Qual é o nome do centurião? Centurião? Não, centurião era a profissão dele. O cego de Jericó. Quem é o cego de Jericó? É o cego de Jericó. E quem é a samaritana? A samaritana. Quando a gente pensa no centurião, a profissão dele chegou antes do nome dele. Ele tem uma profissão. Ele é de Cafarnaum. Aquele cego de Jericó, ele é conhecido, talvez por estar na região de Jericó, mas antes de estar em Jericó, ele é o quê? Ele é um cego. E aquela samaritana, ela é conhecida pela nacionalidade dela. Quantas vezes nós lemos a palavra do Senhor e vemos pessoas sem nome? E eu acredito que isso não é por acaso, é porque o Senhor, Ele quer que a gente se identifique com essas histórias. Porque quando a gente pensa em Marta e Maria, a gente começa a qualificar pessoas. Mas quando a gente lê algo que não tem nome, eu acredito que é o Senhor tratando de maneira universal, coletiva com a igreja. De uma certa forma, todos nós somos um centurião. Quem era o centurião de Cafarnaum? Foi aquele que chegou a Jesus falando que ele tinha um servo dentro da casa dele que estava doente. Quantas vezes a gente chega na casa do Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor sabe que meu marido está em casa doente, o meu filho, onde ele está, Senhor? Pai, eu estou aqui na tua presença, mas você sabe da minha esposa, como está a minha vida, o que eu deixei dentro da minha casa. Quando a gente fala do cego de Jericó, a gente chega na casa do Senhor e a gente entende: Pai, eu preciso ver, eu preciso comprar colírio de Ti para que eu veja, Senhor, para que eu entenda o que o Senhor quer de mim. Eu não quero mais andar nos meus passos, porque quando eu ando cegado pelo meu entendimento, eu ando segundo a minha vontade, o meu conhecimento, mas eu não quero mais viver assim. Eu quero viver segundo a Tua vontade, segundo os Seus propósitos, porque vamos ser honestos, é cansativo você andar tateando, procurando um lugar para se apoiar. É cansativo quando você chega num lugar que você não conhece, um terreno que você não conhece, você precisa esperar alguém para te dar suporte. Quando a gente vê um deficiente visual nas estações de trem, a gente vê que sempre tem alguém que trabalha no lugar e está o quê? Auxiliando. Por que essa pessoa precisa de auxílio? Porque aquele terreno não é conhecido, porque ele não tem visão para andar naquele lugar. Mas essa noite o Senhor, Ele está aqui para abrir a nossa visão. E por onde Ele te guiar, Ele vai firmar os seus pés. Por onde Ele te levar, Ele vai te dar discernimento para que você saiba se posicionar. Mais do que um cidadão do céu, é como um filho de Deus. A gente não está aqui para ser crente, para ser evangélico. A gente está aqui para levar o nome que é acima de todo nome, é o nome do nosso Senhor. E muitas vezes nós somos como aquela samaritana. Aquela samaritana foi no sol do meio-dia procurar água, e a gente já ouviu muitas vezes sobre isso. Mas hoje, e eu não quero abrir, como eu posso dizer, desmentir tudo que foi falado, porque a verdade é que quando a Bíblia não afirma com clareza, ninguém pode dizer com certeza. Mas sim, aquela samaritana pode ter ido em pleno sol do meio-dia buscar água, e a gente sabe que na cultura da época as mulheres iam mais cedo buscar água, porque é lógico, elas pegavam um galão de água. E galão de água pesa. Imagina você levar peso sendo mulher debaixo de um sol escaldante. Mas para ela procurar o espaço do meio-dia, é porque muito provavelmente ela não queria ter contato com ninguém. Ela queria estar naquele lugar sozinha. Ela queria usufruir daquele poço sozinha. Talvez era o único momento que ela tinha paz com os pensamentos dela. Talvez buscando aquela água, de uma certa forma, ela encontrava refrigério para as dores na vida dela. Quantas vezes a gente é aquela samaritana, que a gente está tão quebrado pelas circunstâncias da vida, quebrado pelas dificuldades que a gente passa, e a gente está de alguma forma tentando consertar o nosso coração, tentando consertar a nossa vida, mas a gente nem sabe muitas vezes o que a gente está fazendo. Talvez a gente está como aquela samaritana, fomos tanto usados por amizades ruins, por homens ruins, por mulheres ruins, por pessoas que abusaram da nossa boa vontade. E às vezes a gente só quer um lugar para descansar, porque a gente só quer um pouquinho de paz, porque quando a gente voltar para a nossa casa, a gente sabe que o problema vai estar lá de novo. E às vezes, quantas pessoas encontram conforto é no banho.
A pessoa vai para o banho, fica lá 1 hora, então não bater na porta, sai, não vai sair. Não é que a pessoa está no banho, meu amado, porque ela quer tomar um banho de 2 horas. É porque às vezes ali, com aquela água caindo, ela tem paz. Tem gente que gosta de lavar roupa, porque quando ela está lavando roupa, eu gosto muito de lavar roupa. Eu coloco lá meu fone, eu sou ministrada pela palavra do Senhor. Quantas vezes eu não conseguia orar e eu ficava orando a palavra do Senhor enquanto eu lavava a minha roupa. Era um lugar que eu me refugiava. E eu louvo a Deus, porque quando eu lavava a roupa, o Senhor me encontrava ali. Quantas vezes as pessoas vão para a bebida, as pessoas vão para a comida, as pessoas vão para o consumismo, para as compras. As pessoas fazem como essa mulher, elas começam a se relacionar em múltiplos relacionamentos, tentando preencher um vazio na alma delas. E existe uma frase de Agostinho de Hipona que eu gosto e é muito interessante, que diz assim, eu já falei inúmeras vezes: o tamanho do vazio do ser humano é do tamanho de Deus. Então, meu amado, ninguém nesse mundo vai preencher o teu vazio. Você pode ter um bom casamento, você pode ter uma conta bancária muito gorda, você pode ter filhos lindos, você pode ter saúde. Mas o Brasil, junto com os Estados Unidos, é o país campeão em suicídio. E é engraçado que tanto Estados Unidos quanto o Brasil é considerado um dos países mais cristãos. Então está havendo suicídio dentro da onde, gente? Dentro das igrejas. As pessoas estão na igreja vazias. As pessoas estão na igreja doente. As pessoas estão na igreja ainda se relacionando com o outro, quando nós nos sentamos nessa cadeira para nos relacionar com Deus. Mas eu quero dizer que Jesus chegou. Ele chegou primeiro. Ele se sentou nesse poço. E talvez você achou que você foi num dia comum tirar água. Você acha que você foi num dia comum vir para a igreja, mais uma quinta-feira. Mas se você estiver aberto a ter um diálogo com o teu Deus nessa noite está aqui para curar a tua vida, para curar as suas dores, para te restaurar. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei o que eu preciso. E eu acredito que cada um de nós estamos aqui porque nós estamos extremamente doentes. Até porque a palavra do Senhor diz, meu amado, que o corpo de Cristo é feito de pessoas. E nós estamos sendo o quê? Glorificados, santificados, até chegar à estatura de varão perfeito. E muitas vezes a gente começa a cobrar no marido, começa a cobrar na esposa, começa a cobrar nos filhos. A gente começa a cobrar no outro aquilo que na verdade Deus está esperando de nós. Quantas vezes abrimos a nossa boca para falar de alguém, quando na verdade nós deveríamos estar nos avaliando. Talvez é por isso que aquela mulher foi sozinha para lá, porque ela se cansou de olhar para a vida dos outros e estava na hora dela pensar nela, dela começar a meditar para onde estava indo a vida dela, porque se tornou aquele caos, por que ela fez aquelas escolhas. Mas Jesus chegou ali, a fonte de água viva estava naquele lugar, meu amado. E algo que eu ressaltei aqui, eu gostaria que você entendesse, é que um dos pontos que eu vejo é que era necessário passar por Samaria. Isso está exatamente no verso 4. Para você entender o que era Samaria, vamos pensar que os judeus eles não se davam com os samaritanos. E sempre que eu li essa passagem, eu achava que passar por Samaria era fazer até um caminho maior. Olha que ignorância. Não é não. Passar por Samaria era fazer um caminho 2 vezes maior. Os judeus nunca passavam por Samaria. Eles preferiam fazer um caminho 2 vezes maior, só para não se contaminarem com os samaritanos. É como se você tivesse aqui para o Tatuapé, e o caminho natural para a gente ir para o Tatuapé é onde? Se você for de trem, você pega o trem aqui em Guaianazes, a gente passa por Itaquera e segue caminho até o Tatuapé. Mas imagina que a gente por algum motivo não gosta de Itaquera. Então qual é o caminho que a gente vai seguir? Não posso passar por Itaquera, então eu vou pegar até Estudantes, vou descer em Calmon Viana e vou pegar o sentido Tatuapé. Não faz sentido nenhum, né? E Jesus, para quebrar um padrão daquela época, Jesus ele fez exatamente aquele caminho. E eu me pergunto, por que Jesus passou para Samaria? Eu acredito que não era Jesus que precisava estar lá, mas era aquela mulher que precisava estar lá. Às vezes a gente acha que Deus precisa da gente. Deus não precisa da gente, Ele é autossuficiente. Ele é bom nele mesmo, Ele é suficiente nele mesmo. A minha adoração não faz Deus ser mais santo. A minha adoração não faz nem Deus ser mais Deus. Mas eu entendi que a minha adoração
Coloca Deus no lugar central na minha vida. Faz eu entender quem Deus é para mim. A minha adoração ajusta a minha visão, ajusta a minha mentalidade, de forma que eu não me corrompa no mundo. E foi isso que o Senhor Jesus foi fazer com aquela mulher. Deus foi mostrar quem Ele era, Deus. Talvez ela foi naquele poço tirar uma água para trazer refrigério para a carne dela. Mas Jesus veio apresentar uma proposta totalmente nova. O que Jesus queria não era matar a sede dela por um tempo. O que Jesus queria era satisfazer a alma dela para todo sempre. Fazer dela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a gente também vai chegar lá. Mas Jesus decidiu passar por Samaria por quê? Porque aquela mulher estava lá. Eu quero dizer que nós somos importantes para o Senhor. E apesar dela não ter um nome, ela tinha um nome? Não, nem sei quem é essa samaritana. Se eu visse ela na rua, nunca nem vi. Mas Jesus sabia quem ela era. E em João, capítulo 17, 15, diz bem assim, eu estou projetando para a gente ler junto, tá, irmãos? É necessário passar por Samaria, né? É o primeiro ponto. João 17, 15 do 17 diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. E quando a gente pensa que a palavra do Senhor é a verdade, em João 16, 13 nos fala algo muito interessante. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando Jesus decide passar por Samaria, apesar de muitos judeus daquela época acharem que ali era lugar de contaminação, Jesus sabia quem Ele era. Ele não tinha medo de entrar naquele lugar, porque Ele era guiado pelo Espírito da verdade. E se o Espírito Santo o tinha conduzido àquele lugar, é porque Ele tinha autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E é essa autoridade que Ele quer dar a mim e a você. Eu quero dizer que Samaria é o símbolo do quê? Do mundo. Meu amado, às vezes a gente quer sair do mundo, mas dá? Não, Jesus mesmo disse, eu não peço que tires do mundo, mas que os guarde. E como a gente vai ser guardado do mundo? Pelo Espírito Santo de liderança, pelo Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade e nos faz fugir daquilo que só tem a aparência do mal. Sabe aquela amiga fofoqueira? Você até sabe que às vezes ela não fofoca com você, porque você sabe que ela não concorda, mas foge, porque contamina, e o Espírito Santo tem te alertado. A faculdade, meu amado, é um simbolismo do mundo? É, mas a gente proíbe fazer faculdade? Não. Mas quando você chega lá, você vai agir como os samaritanos que tem lá? Não. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. E assim como Jesus, quando Ele sentou do lado daquele poço, ela falou o quê? Você é judeu. Jesus falou em algum momento que Ele era judeu? Em nenhum momento. Jesus se vestiu de samaritano para atrair a atenção daquela mulher? Não. Você não precisa se comportar como o mundo para atrair a atenção do mundo. Você precisa ser fiel ao chamado do Senhor na tua vida. E pode ter certeza que fluirão rios de água viva de você. Jesus sentou ali e só esperou ela chegar. Tem hora que o Senhor, Ele quer sim que você vá para a sua faculdade, mas não é para você se corromper com eles, é para você ser a diferença. O Senhor quer sim que você vá para o seu trabalho, e ainda que o seu trabalho seja como Samaria, um lugar de perversidade, de pessoas que bebem, de pessoas que traem, de pessoas que têm vícios obscuros, e talvez querem te levar para essa mesma vida. O Senhor, Ele não precisa que você saia daquele lugar, a não ser que Ele te dê uma direção. Sai daí. Se ali for Sodoma e Deus mandar você sair, você sai. Mas enquanto o Senhor te mantiver lá, meu amado, não é para você se contaminar, mas é para você ser a diferença. É para de você fluir rios de águas vivas. Mas sabe o que tem acontecido? A gente tem ido para Samaria e a gente tem se tornado samaritano. A gente tem ido para o trem e brigado com as pessoas que pisam no nosso pé, ao invés da gente até pedir desculpa, porque a gente pôs o pé na frente. Parece bizarro uma coisa dessa, não é verdade? Mas a verdade é, meu amado, que aquele é santo, santifica-se mais ainda. E estamos em tempo de santificação. A igreja não está passando por uma perseguição, como a gente pode dizer, física, que a gente vê pessoas cortando a nossa cabeça, pessoas tirando os nossos filhos da nossa casa, do nosso ventre, como aconteceu com a antiga igreja. Não estamos sendo lançados em arena de leões, como aconteceu com a antiga igreja. Mas a guerra que nós temos enfrentado é ideológica.
E se nós não formos firmes nos nossos valores, nos nossos padrões, nas nossas decisões, meu amado, é muito certo que apostataremos na nossa fé. Por isso nunca se fez tão urgente sermos pessoas revestidas do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer que a ação do Espírito Santo não é você entrar nessa igreja, ver cadeira voando, sair daqui e falar: nossa, o Espírito Santo agiu pra caramba naquele lugar. O que ele fez? Olha, a cadeira voou, gente falou umas coisas que eu não entendi nada, o povo estava dançando, mas e aí? E aí, que é isso? Eu não sei explicar muito bem, você tem que ir lá para ver. Meu amado, o Espírito Santo, ele age assim também. Ele age dessa maneira. Mas quando ele vem, ele te dá entendimento da palavra, ele muda teu coração. Você sabe que o Espírito Santo veio quando você sai daqui, você fala: eu quero sair daqui e ser diferente. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que fornicava não fornica mais. Aquele que fofocava, mentia, não mente mais. Porque nós decidimos ser santo, como santo é o Espírito que habita na nossa vida. E que seja o tempo, meu amado, da gente saber que o Senhor, Ele marcou um encontro com a gente. Mas será que a gente quer encontrar Ele? Será que a gente está disposto a mudar de vida? Porque eu vejo aqui que apesar daquela mulher ser tão ferida, tão machucada, ela abriu o coração para ouvir o que o Senhor estava falando, sem ao menos saber exatamente quem Ele era. Mas a gente está aqui cheio do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Eu sou. E muitas vezes a gente senta nessa cadeira, mas a gente não quer ouvir o que o Senhor está falando. Porque a gente fala: isso não é para mim não. Você não sabe o que aconteceu. A gente sempre tem um porquê. Mas a palavra não vai mudar de acordo com as vivências da sua vida. A palavra, ela já foi escrita. E ela é escudo e broquel. E muitas vezes, sabe por que você não tem proteção? Sabe por que você vive ferido? Porque você está longe da palavra. A palavra é escudo e broquel. Salmo 91, o que é escudo? É aquilo que te protege, meu amado. É aquilo que está na tua frente. Broquel era uma defesa usada pelo exército daquela época. Era como se fosse uma coluna de cima a baixo, em que eles iam avançando contra o exército inimigo. E o Senhor, Ele quer que a palavra na sua vida seja uma forma de você avançar contra o inimigo e colocar ele debaixo dos seus pés. E é para isso que Ele nos trouxe nessa noite, para nos revestir de autoridade. Samaria era lugar de idolatria, de prostituição, de mentira, de engano. Mas o Espírito da verdade estava sobre Jesus. E quando Ele está sobre nós, ainda que haja idolatria onde você entrar, você sabe quem é o verdadeiro Deus. Ainda que haja mentira, você conhece que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ainda que haja engano, meu amado, você sabe qual é a verdade. Por isso que nós temos que estar revestidos desse Espírito Santo. Porque senão nós estaremos cada vez mais nos relacionando com o mundo, nos prostituindo com Samaria, chegando na casa de Deus, esperando que Ele faça alguma coisa por nós, quando nós não somos filhos de Deus, quando nós temos agido como filhos das trevas. Mas em nome de Jesus, que a luz do Senhor venha sobre nós nessa noite, abrindo o nosso entendimento, para que os lugares que Ele nos leve, nós venhamos ter discernimento do Espírito, posicionamento de filhos de Deus, e venhamos levar a palavra dEle, sermos luz. E não é apenas para as pessoas, mas isso é importante para nós. Porque o grande problema da corrupção, quando nós entramos na iniquidade com as pessoas com quem nós andamos, é porque o pecado nos fere. O pecado nos fere. Ele dá 1 minuto de prazer para te dar uma vida de derrota. Não ache que o pecado vai te oferecer alguma coisa sem tirar alguma coisa da tua vida. Pelo contrário, o salário do pecado é morte. Quando o Senhor fala que o salário do pecado é morte, a gente sabe que é a morte eterna, é ser afastado totalmente de Deus. Mas quando a gente vai para uma forma simples do salário do pecado ser a morte, nós entendemos que existe um dano do pecado na nossa vida. E muitas vezes o Senhor chega e Ele nos separa. Mas tal qual uma adolescente tem um filho antes de casar, o Senhor, Ele perdoa ela se ela pedir perdão? Perdoa, lógico que perdoa. Mas ela não vai ter que lidar com a consequência de ter tido aquele filho? Vai ter que. Apesar de ser difícil, porque eu fui mãe aos 20 e tantos anos, e eu falo, eu tenho 30 e poucos anos e não é fácil ser mãe. Eu não fui uma mãe jovenzinha, e eu imagino para uma adolescente ser mãe. É muito difícil, você vai ter que lidar com a consequência disso. Mas eu quero dizer que a graça do Senhor, ela cobre sim multidões de pecados. Mas nós vamos ter que lidar com a consequência dos nossos atos. E um erro não faz 2 acertos. E chega um momento na nossa vida que a gente tem que se posicionar como filhos de Deus. E apesar da gente ter errado até aqui, Jesus chegou na frente daquela mulher e falou: tudo bem, você errou até aqui.
Até aqui te corromperam, até aqui você se corrompeu, até aqui você foi ferida, até esse momento você feriu. Mas a partir de agora eu tenho uma nova história para dar para você. A partir de agora eu posso fazer novas todas as coisas. Eu quero dizer que nós temos um Deus que Ele diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que Ele fará novos céus e nova terra. Então você acha que Ele que não tem prazer de fazer novas coisas na minha vida e na tua vida? Ele tem, meu amado. Mas para isso nós temos que nos achegar a Ele. Mas quantas vezes a gente não quer se achegar a Ele? A gente quer se achegar às pessoas. A gente quer tomar um banho demorado porque é mais confortável. Eu vou lá, eu choro um pouquinho, me sinto bem, saio dele e parto para a luta. Mas a vontade do Senhor não é que você vá para essa luta sozinha. O Senhor, Ele quer estar junto com você nessa guerra. O Senhor, Ele quer te aperfeiçoar nas suas batalhas. E algo que nós temos que orar seriamente como cristãos. E isso é algo que me tocou quando o Senhor me deu. Que muitas vezes nós chegamos em Samaria e ao invés de sermos como Jesus e limparmos pessoas, a gente se suja com elas. E o pior, ao invés da gente limpá-las, a gente se suja e torna elas muito mais sujas. Porque você que tem o poder de palavra, você que tem o poder da santificação, você chega nos lugares e ao invés de promover a santidade do Senhor, você torna as pessoas mais corruptas, porque é por causa de você que o nome do Senhor é blasfemado. Quantas vezes o nome do Senhor foi blasfemado por minha causa, e me arrependo profundamente, mas todos os dias eu acordo e falo: Senhor, lava minhas vestes no sangue do Cordeiro, que elas permaneçam limpas, que eu permaneça em santidade, e as pessoas que estão ao meu redor, Senhor, sejam tocadas pela santidade que é em mim. Porque, meu amado, a santidade não é para as pessoas olharem para você e falar que você é bonzinho, não. A santidade é um modo de vida pelo qual o cristão sobrevive. Sem santidade, meu amado, você vai agonizar nas suas mágoas, você vai agonizar nos seus rancores, nas suas dores. Sem santidade você vai ferir, mas você também vai ser ferido. Sem santidade, meu amado, você não sabe nem caminhar. A santidade não é para você ir para o céu, a santidade é para você sobreviver. E que chegue o momento, meu amado, da gente se santificar no Senhor. E algo que a gente aprende, que a palavra do Senhor nos ensina, é que quando Ele chega para matar a nossa sede, meu amado, quando Ele chega para a gente, às vezes a gente, é como o começo do culto que eu falei, a gente vem para o Senhor e fala: Deus, eu vim aqui te adorar louvando, eu vim aqui te adorar servindo, eu vim aqui te adorar entregando um envelope de oferta, eu vim aqui adorar tocando, eu vim aqui adorar fazendo. E a gente senta aí tão bonitinho, achando que é a gente que está fazendo para Deus, né? Jesus sentou lá e falou: o quê? Me dá água. E a gente acha que é a gente que está dando água para o Senhor. E é tão lindo, meu amado, que Ele senta na nossa frente e Ele fala assim: não é você que tem alguma coisa para me dar, mas eu que tenho algo para dar para você. E que chegue o tempo de nós sermos como Jesus. Sermos aqueles que sentam do lado de pessoas, e às vezes a gente senta do lado delas, e as pessoas sabem das nossas dores, das nossas dificuldades, sabem as lutas que você passa. Mas apesar disso, elas conseguem encontrar refrigério na sua vida. E as pessoas só podem encontrar refrigério em nós, apesar das nossas dificuldades, meu amado, porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. E eu gosto muito da palavra de Colossenses, capítulo 1, verso 11, que diz assim, capítulo 1, do 10 ao 11. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a paciência, toda a perseverança, paciência com alegria. O que Paulo está falando na igreja de Colossenses é que ele está orando para aquela igreja, que apesar das lutas que eles passam, a igreja primitiva passava muitas perseguições, muitas lutas, mas ele fala para aquela igreja o quê? Que ele ora para que eles sejam fortalecidos, crescendo no conhecimento de Deus, para que a força da glória de Deus faça com que com perseverança e paciência e alegria eles continuem avançando no reino de Deus. Jesus sentou ali com toda a humanidade dele e apresentou o que? Sede. Isso não quer dizer que você é crente e você nunca vai ter uma necessidade. Até Jesus teve, porque ele era carne. Ele habitou em carne no meio de nós. A palavra diz que os discípulos dele foi comprar comida, porque Jesus comia. Jesus tinha necessidades porque ele habitava corporalmente. E Jesus sentou para aquela mulher e mostrou uma necessidade. Então a identificação daquela mulher com Jesus não foi porque Jesus era um samaritano, mas foi porque ele tinha sede.
E muitas vezes o Senhor vai permitir tribulações na nossa vida, até que a gente compartilhe com pessoas, mas não para você se lamentar, não para você dizer como a tua vida é difícil, mas para que quando você fale das suas provações, a pessoa olha para você e fala: meu Deus, eu nem imaginava que você passava por isso. Você é tão forte, você parece alguém que luta tanto, você parece alguém tão perseverante, você não desiste, você está sempre com um sorriso no rosto. Mas sabe por que você consegue, meu amado? É porque você cresce no conhecimento de Deus e você sabe que leve e momentânea é a sua tribulação. E tem hora que você vai sentar para alguém falar da tua luta e no final você vai acabar dando de beber para essa pessoa, porque ela vai encontrar consolo em você, porque você já tem o teu consolo. O teu consolo é quem? É o Senhor dos Exércitos. Esse é o seu nome. E quando nós entendemos esse segredo, nós sabemos entrar em Samaria, mas não agir como samaritanos. Nós sabemos levar a água, mas quantas vezes nós somos aquela mulher samaritana, mesmo estando na casa do Senhor, precisando dessa água viva. E o que a gente aprende é que aqueles que entram em Samaria, meu amado, precisam entender que existe saciedade em Deus. Se o Senhor te levou para um lugar de corrupção, de iniquidade, de pecado, meu amado, com toda certeza não é para ser como eles. Mas o Senhor te levou lá para professar a sua fé, para você levar refrigério, para você levar descanso. Porque o grande problema das nossas lutas é que elas não dão descanso para a gente. Eu passei um período muito difícil da minha vida, e eu lembro que eu dormia às vezes 3 horas por noite, com algumas preocupações na cabeça. E eu acordava de madrugada, sabe o que eu ia fazer? Eu ia orar, eu ia buscar o Senhor. E teve uma vez à noite que eu orando a Ele, eu senti nitidamente o Senhor de pé do meu lado. Não foi um anjo, não foi ninguém, foi o próprio Senhor. Eu senti o Senhor do meu lado. Tem horas, meu amado, que a luta, ela aperta. Não é para você sair gritando com ninguém, não é para você publicar, não é nem para você sair falando para os outros, mas é para você ir para o seu cantinho de oração, falar com Deus, para você ser fortalecido por Ele. Mas tem hora que a gente vai falar com tantas pessoas sobre as nossas dificuldades, a gente se esquece de falar com Deus, que a gente acaba sendo minado na nossa fé e na nossa força. E quando Jesus encontra aquela mulher, apesar de ela ser uma samaritana, sem nome, sem identidade, Jesus sabia quem Ele era. Ele sentou com os fracos, mas Ele não era fraco porque as pessoas eram fracos. Pelo contrário, na fraqueza, na sede dele, Ele pôde permitir o quê? Ser um manancial de água viva para aquela mulher. E é isso que o Senhor quer nos tornar essa noite. O Senhor, Ele quer que jorre fontes da nossa vida. Mas não tem como jorrar fontes se a gente entrar em Samaria e fazer o que as pessoas têm feito. A nossa identidade, meu amado, ela não depende de um grupo social. Não depende da pessoa mais influente dizer o que você pensa. Não depende de você agradar teu chefe, até porque quem mantém o seu trabalho é o Senhor. A sua identidade não depende do seu emprego, porque você é muito mais do que isso. Você é um filho de Deus. A sua identidade, meu amado, está no Senhor. Quantas pessoas estão lesadas na sua fé, tem graves crises com Deus, porque tem dia que ela está lá em cima, Deus te ama, Deus te quer bem, e tem dia que Deus nem sabe que você existe, porque dentro da igreja você é uma coisa, dentro de casa você é outra, na escola você é outra, na faculdade você é outra, você vai para o trabalho você é outra. Meu amado, se você é uma pessoa em cada lugar, nem você sabe quem você é, Deus sabe, porque Ele não perde o controle da sua identidade. Mas quando você se fragmenta em tantas pessoas, eu vou dizer, é impossível você ser feliz. Quando você vive vida dupla, você não pode ser feliz. A gente vê muitos filmes de espiões, né? E qual é a maior angústia de um espião? Ele não poder contar para a pessoa que ele ama quem ele é. E quantas vezes a gente tem vivido vidas duplas e isso tem nos tornado miseravelmente infelizes. Essa mulher vivia uma vida dupla. Essa mulher vivia uma vida escondida da sociedade. Eu não sei se todo mundo daquele lugar sabia que ela tinha aquele tipo de vida promíscua. Até porque quando ela chega para falar de Jesus, ninguém chama ela de prostituta. Você já pegou essa parte da palavra? Quando ela fala de Jesus, todo mundo crê. Quando ela fala de Jesus, as pessoas ouvem ela. Então eu não sei, eu não estou muito certa, talvez de que todo mundo sabia que ela levava uma vida profana. Talvez ela vivia uma vida oculta, mas Deus sabia a vida que ela levava. Que Deus sabia da vida que ela levava, ela sabia. E isso gerava angústias na vida dela. Quantas vezes a gente é levado por circunstâncias
a viver fragmentado no mundo onde o Senhor nos colocou. Eu gosto muito da palavra de Hebreus 6, capítulo 17 ao 19, capítulo 6, verso 17 ao 19, que diz: e Deus, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Então, esse versículo começa de uma forma grandiosa. Deus queria mostrar a origem que não muda dos propósitos para aqueles que herdam a promessa. E eu sou herdeira dessa promessa. E essa promessa não muda. E ela tem uma origem que não foi quando eu nasci. Essa origem aconteceu antes da fundação do mundo, com a morte do meu Senhor Jesus. Eu num dia não nasci e Deus falou: nossa, a Rita veio para o mundo rápido, escreve uma história aí para ela, vamos ver o que ela vai fazer da vida, quem vai ser o marido, quem vai ser os filhos. Não, meu amado, quando eu vim já havia uma história para mim, e essa história é imutável no Senhor, mas eu posso mudar meu destino com as minhas decisões. Mas se eu seguir fielmente, existe uma história de milagres, de sucesso, de perseverança construída para mim. E é isso que ele está falando. Mas tem condições para andar com o Senhor. Deus confirmou esses propósitos com o juramento. Quem é o juramento de Deus? O sangue de Jesus. Para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos em Deus, para tomar posse da esperança a nós propósita. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Qual que é essa esperança da alma firme e segura? Qual âncora, na verdade? Quem é essa âncora da alma? O português básico vai falar que é a esperança proposta. Mas quem é a esperança proposta para mim e para você? Jesus. E um dia eu estava orando e eu comecei a louvar. Não sei se todo mundo conhece aquele louvor. Que diz assim: és minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. A minha âncora é Jesus. E um dia eu estava louvando esse louvor e eu vi um barco bem no meio de uma tempestade. Mas esse barco não se movia no meio da tempestade, porque ele estava ancorado. E eu gosto muito de séries de vida real, né, de reality shows. E tem alguns que falam sobre pescadores que vão em alto mar. E dependendo do peixe que eles querem pegar, eles têm que entrar mar bravio adentro. E a única forma deles pegarem esses peixes é no meio de tempestades, de um bravio mar. Mas o barquinho deles não se move, sabe por quê? Porque eles estão ancorados. Às vezes, meu amado, o Senhor, Ele vai te ancorar no meio de uma tempestade. Não vai ser fácil, mas Ele vai te ancorar. Isso quer dizer que você não vai ser jogado para lá e para cá. Quer dizer que a tempestade é necessária para forjar teu caráter, para amadurecer a tua identidade, para te ensinar o que falar, quando falar, o que ouvir, de quem ouvir. Meu amado, só a tempestade faz isso com a gente. Tem hora que Deus precisa proporcionar tempestades, porque senão a gente começa a se confundir com o cenário ao redor, e a gente começa a achar que o problema são as pessoas. Mas quando a tempestade chega na nossa vida, a gente começa a entender que o problema sou eu, e o quão distante eu estou de Deus. E se eu não ancorar a minha esperança em Cristo Jesus, muito provavelmente o meu barco vai ser lançado de um lado para o outro, até virar em alto mar. Mas que nessa noite a tua esperança esteja no Senhor. Jesus encontrou aquela mulher, meu amado, e talvez Jesus estava com sede. Eu ainda estava falando com meu esposo antes de vir para cá. Eu falei assim, e o capítulo não termina dizendo se Jesus bebeu água, né? Será que ela bebeu a água dela? Ou será que a conversa foi tão boa que ele esqueceu até que estava com sede? Jesus encontrou aquela mulher para que ela nunca mais tivesse sede. Eu não sei se ela pôde matar a sede de Jesus, mas eu sei que Ele matou a sede dela. E é muito enigmático quando a gente lê isso, porque o contexto daquela mulher são 5 maridos. Gente, vamos realizar. A gente está em 2023. Alguém acha normal uma mulher ter tido 5 maridos? 2023. Agora volta 2000 anos depois, 2000 anos atrás. Era normal naquela época? Não. Mas não para no 5º. Jesus fala que ela está com um 6º. E esse 6º nem é dela. Eu não sei se ela estava numa condição de adultério deliberada, se ela estava dormindo com alguém de uma forma ilícita, mas Jesus fala para ela toda a história dela. E talvez ela não sabia o quanto ela era sedenta, e ela estava tentando matar aquela sede com relacionamentos.
ela estava tentando matar com pessoas. E eu quero dizer que pessoas, que relacionamento, que dinheiro, que prestígio, meu amado, nada nesse mundo pode suprir o vazio do ser humano. O único que pode suprir o meu e o teu vazio é o Senhor Jesus. E Jesus se encontrou com ela. E ela começou a entender que nenhuma aliança nesse mundo podia substituir a aliança dela com Deus. Eu acho muito interessante que quando Adão e Eva pecou, Deus não falou assim, também agora eu não vou para o Éden. Deus se encontrava com ele todos os dias. E no dia que Adão e Eva pecou não foi diferente. Deus foi naquele encontro. Mas quem faltou? Foi Adão. Quantas vezes o Senhor tem vindo ao nosso encontro, mas nós temos faltado? Porque nós estamos envergonhados pelos nossos pecados. Porque você fala, Senhor, eu errei mesmo. Senhor, eu menti. Eu falei de quem eu não devia. Senhor, eu dormi com quem eu não devia. Senhor, eu corrompi a minha aliança contigo. Senhor, eu não posso ir nesse encontro, Senhor, porque eu estou tão suja. Mas sabe por que Jesus se apresenta como água para aquela mulher? Porque ela precisava ser limpa. Jesus, Ele sabe o que você precisa. E de maneira nenhuma Ele vai lançar fora a minha vida e a sua vida. Jesus se apresentou como uma fonte a jorrar para a vida eterna. E isso não é enigmático, meu amado. O que o Senhor Ele quis dizer para ela é: eu vou suprir tanto a sua vida, que a transformação com a qual eu transformei a tua vida, você também vai gerar transformação na vida de outras pessoas. Aquilo que eu fiz em você, eu vou fazer através de você. Só que a gente precisa ser mais perseverante. A gente anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos com Deus e a gente fala que não vai acontecer nada. Não é verdade? A gente anda com Deus e fala assim, meu Deus, não está acontecendo nada. Eu estou falando de mim que sou jovem, meu amado. Jovem assim, né? Estou na casa, vou fazer 38 anos. Mas eu tenho uma certa condição financeira confortável. Eu não precisava estar nesse altar falando do amor de Deus, porque eu sinto o amor de Deus na minha vida. Eu podia estar fazendo muitas coisas, eu podia estar passeando, eu podia estar viajando. Eu não precisava ter o compromisso intenso que eu tenho com Deus. Eu não precisava. Mas sabe por que eu tenho esse compromisso? Porque eu preciso. Quando eu digo que eu não precisava, é porque eu não preciso de Deus para suprir alguma necessidade na minha vida, porque o Senhor tem suprido todas elas. E eu não estou aqui para o Senhor fazer alguma coisa por mim, mas eu estou aqui porque Ele fez alguma coisa por mim. E eu vou continuar perseverando. Essa igreja estando cheia ou vazia, eu fui chamada para proclamar o Evangelho do Senhor. E eu te convido a permanecer firme nele também. Sabe quem são os ímpios? Os ímpios são aquele que o vento espalha. Os ímpios são aquele que qualquer circunstância leva ele para fora desse lugar, leva para fora da presença do Senhor. Mas o justo não. O justo é aquele que é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto na estação certa. Isso quer dizer, meu amado, que nem sempre você vai dar o fruto a hora que você quer. Mas isso quer dizer que na estação certa você vai dar o fruto. E quando você não estiver dando fruto, ainda assim você vai estar sendo abrigado, cuidado, refrigerado pelas águas do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você é como o Senhor Jesus, que tem chegado às pessoas e falado, Senhor, eu quero levar essa palavra. Senhor, eu quero saciar a sede dessas pessoas. Eu quero ser usado. E em nome de Jesus, que o Senhor te revista de autoridade. E aonde você for, o Senhor te dê discernimento para falar da palavra dEle. Mas também se você entrou como aquela samaritana que está corrompida pelo pecado, pelos maus relacionamentos, pelas más amizades, que está corrompido por Samaria, eu quero dizer que você está no lugar certo, porque Jesus está aqui para te limpar. Ele é a água viva que te purifica, meu amado. Eu quero dizer que toda dor que você tem passado, todo sofrimento, toda dificuldade, ela tem um tempo para terminar na minha e na tua vida, porque Jesus chegou e Ele é a nossa âncora, que faz o nosso barco ficar firme, mesmo em alto mar, mesmo com tempestade. Porque uma coisa que o tempo nos ensina é que toda tempestade, ela passa. Por isso eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que tem sido, Senhor, motivação, que tem sido encorajamento. Quantas pessoas pagam uma quantia enorme, Senhor Jesus, para coachings dizerem quem elas são.
Senhor, e a Tua palavra nos diz, Senhor, de graça, Senhor, quem nós somos, e nós somos filhos de Deus, criados à Tua semelhança, Senhor, para as boas obras. Por isso frutifica as boas obras em nossos corações. Visita aqueles que estão feridos, Senhor, restaurando os corações, aqueles que tiveram relacionamento ilícitos, amizades más. Senhor, nessa noite promova a cura, promova a restauração. Aqueles que estão tão cansados, Senhor, que sentaram na beira do poço, esperando alguém trazer água para eles, Senhor, venha ser o Senhor a trazer essa água que refrigera, que nos refresca, Senhor, que nos santifica, que nos purifica. Nos visita nessa noite, Senhor, nos levando a águas mais profundas. Pai, a palavra em Hebreus diz, para, Senhor, sairmos dos rudimentos da doutrina, daquilo que é primitivo. Chega de falar, Senhor, do batismo do Espírito Santo. Chega de falar, Senhor, do batismo das águas. É hora de emergir profundo contigo. E como alguém que já se batizou, como alguém que já nasceu de novo, como alguém, Senhor, que já cresce na doutrina do Espírito Santo, como aquele que já é cheio de Ti, Senhor, precisamos ter água, Senhor, nos nossos lombos. Precisamos, Senhor, entrar nesse rio, Senhor, e ir muito mais fundo. Por isso nos leva nessa noite. Vem como Tu quiseres, Senhor, e se manifesta no nosso meio. Senhor Jesus, só Tu sabes as nossas necessidades. Talvez nós mesmos aqui não sabemos quais são elas, mas as identifica, Senhor, e as supre em glória em Cristo Jesus, porque esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.